Muitas pessoas estão acostumadas a separar o nosso funcionamento psicológico do nosso funcionamento físico. Só que existe uma conexão muito forte entre eles. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o sofrimento que o transtorno de somatização nos submete, buscando reconhecer suas causas e consequências. Oi pessoal, eu sou Elaine Albano, psicóloga, e sejam muito bem-vindos ao meu canal. O transtorno de somatização, também conhecido como doenças psicossomáticas, são alguns distúrbios que podem nos atingir muito mais do que nós imaginamos. Eles referem-se a sintomas físicos, porém que começam na nossa mente. Ou seja, quando nós temos questões internas que não são bem cuidadas, que não são bem tratadas, essas questões podem fazer apresentar alguns sintomas pelo corpo. Por exemplo, quando nós nos sentimos nervosos, ansiosos, as nossas mãos soam, nossas pernas tremem, ou seja, é um sentimento interno, psicológico, mas que se manifesta no corpo. A mesma coisa quando o nosso rosto fica vermelho diante de alguma situação. E é muito importante entender que quando nós nos referimos a doenças emocionais, não quer dizer que seja algo irreal, que seja uma invenção da pessoa. A pessoa realmente sente aquelas dores. Em algum local do corpo, ou ainda que não sejam dores, existe alguma manifestação na pele, por exemplo. E isso faz com que a pessoa precise constantemente tirar um tempo para si, para tentar descobrir a origem daquela situação. E aí ela tende a buscar muitos médicos e especialistas. O problema é que quando essa pessoa vai ao médico e o médico pede determinados exames, o exame clínico dela apresenta-se normal. Então ele não consegue descobrir a causa, nada justifica aqueles sintomas que a pessoa apresenta. E isso costuma gerar uma desconfiança por parte de quem convive com a pessoa e algumas vezes até do próprio médico. Porque, como os exames físicos não entregam respostas, aparentemente é como se a pessoa não estivesse sentindo aquilo. E aí muita gente passa a achar que essas reclamações são falsas ou são argumentos para chamar atenção, por exemplo. Sendo que essas doenças muitas vezes são tão sérias quanto as doenças comuns. E exatamente em função disso eu resolvi trazer esse assunto hoje, porque a somatização é algo que tem que ser dito, é um assunto não tão comum e que muitas vezes as pessoas nem sabem que existem. E por isso é tão importante falar nisso, porque as pessoas precisam saber que é uma hipótese a ser considerada em algumas situações. A somatização nada mais é do que o nosso corpo sinalizando que algo não está bem, que nós estamos passando por uma situação emocional que está trazendo consequências. É uma forma de alerta do nosso corpo. E os sinais e sintomas de uma somatização podem ser muito variados, tanto em intensidade quanto em quantidade. Afinal, nós estamos falando de um transtorno que pode percorrer um espectro muito grande. E os problemas podem surgir desde pequenas situações, como ficar vermelho diante de uma situação embaraçosa, até sentir dores físicas pelo corpo mesmo. Embora esses sintomas sejam muito amplos, existem algumas situações que são mais comuns naquelas pessoas que costumam somatizar os sentimentos. E elas são as seguintes: coração acelerado, que é a famosa taquicardia, dores musculares, que acontecem frequentemente nas costas, principalmente, enxaqueca ou dores de cabeça, manchas na pele, irritação, boca ressecada, enjoo e mal-estar constante, suor excessivo em determinados locais. E esses são os sintomas que precisam gerar alerta nas pessoas, porque muitas vezes a pessoa acha que não se trata de nada grave, mas é uma forma do corpo te mostrar que algo não está bem, que existem alguns conflitos psicológicos precisando de atenção. A medicina e a psicologia tentam trabalhar em conjunto para descobrir a origem desses sinais, mas quase sempre as respostas voltam ao mesmo local, ou seja, são de origem emocional. Por isso é tão importante buscar psicoterapia para poder enfrentar esses problemas internos,
aumentar o seu autoconhecimento e tratar pontualmente as questões que estão causando esse desequilíbrio emocional em você. Isso é muito importante, porque as doenças psicossomáticas podem atrapalhar as nossas relações de forma geral, tanto no trabalho, quanto na vida social, quanto a vida pessoal. Então nós precisamos cuidar disso. Afinal, ninguém merece ficar com dores como essas, principalmente quando não se sabe explicar as causas, não é? E aí você me pergunta, tá bom, mas de onde surgem essas doenças psicossomáticas? E eu vou te responder que as opções são infinitas. As causas dessas dores podem vir de lugares que nós nem levamos em consideração, como alguns transtornos mais graves, como ansiedade e depressão, algumas situações de estresse no trabalho ou até mesmo em casa. Tem dias que nós nos colocamos numa pressão gigantesca para realizar determinadas atividades. E isso pode causar uma forte exaustão psicológica, sem falar de sentimentos de frustração e tristeza que podem vir junto a essa pressão. Porém, quando você conta com a ajuda de um profissional especializado, encontrar essas respostas pode ser um pouco mais fácil. Existe a possibilidade também da somatização ser desencadeada por questões genéticas, embora isso seja bem mais raro. Um outro aspecto muito importante que pode desencadear essas questões psicossomáticas tem a ver com os traumas que nós vivemos. Geralmente esses traumas podem alterar toda a nossa carga hormonal e isso nos deixa mais vulneráveis a essas reações. E ainda tem mais uma coisa. Normalmente, esse diagnóstico pode vir da dificuldade de administrar as nossas emoções. Porém, hoje em dia isso é tão comum, né? Principalmente para quem não está acostumado a exercitar isso ou mesmo a frequentar um psicólogo. Daí a importância de você observar quando o seu interior está meio bagunçado, que precisa de uma ajuda, e não deixar de buscar essa ajuda. Como de costume, eu vou deixar na descrição desse vídeo a recomendação de alguns livros, caso você queira se aprofundar mais nesse assunto. Se você conhece alguém que passe por essa questão frequentemente, não deixa de encaminhar esse vídeo para ela, de repente você pode estar ajudando. E não esquece de curtir o vídeo, de me seguir caso você ainda não siga o canal. E lembre-se sempre, a somatização é um problema que tem tratamento. Basta você encontrar a ajuda que você precisa, ok? Até o próximo vídeo, pessoal!